Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo aqui no canal. É muito comum nas lives, né? A gente conversa, até mesmo pessoalmente aqui na loja, a gente conversa muito no mundo dos marinhos sobre a quarentena, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais da quarentena, que é muito importante de ser feita, tá? Principalmente, pessoal, nessa época do ano, o que acontece? São tentadoras as promoções que surgem nas lojas, diversas lojas do país inteiro, seja por ocasião da famosa Black Friday do mercado, até mesmo dos recessos do final de ano, né, das festas, e até mesmo o fato de ser um período onde nós recebemos aí o 13º e a gente está preparando, né, para poder comprar aquele peixinho novo, tá? É claro que essas sensações, essas preparações para o peixinho novo pode acontecer em qualquer momento do ano. Mas nessa época do ano especial, é muito importante se atentar a alguns fatores, alguns fatos, tá? Vou procurar fazer esse vídeo sem edições, tá? É um vídeo muito importante, que pode trazer, assim, clareza de ideias, de pensamentos para todos nós aquaristas, tá? Hoje eu estou na situação como um lojista, tá? Mas antes de ser lojista eu sou aquarista, eu continuo sendo aquarista, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, toda vez que você for comprar um peixinho novo, tá? Toda vez que você for comprar um peixinho novo, é importante você conhecer a loja, tá? Que você vai adquiri-lo, justamente para saber a procedência, né? Saber quanto tempo o peixe está lá, saber se ele passou por uma quarentena. Por exemplo, clientes aqui da loja que já frequentam a loja e tudo mais, até conhecem a nossa quarentena aqui atrás. É uma quarentena pequena, mas suficiente para manter os peixes da loja. Como assim, Márcio? Todo peixe marinho que entra aqui na loja, ele passa por essa quarentena. A gente está focando aqui no marinho, tá? Por esse hospital. Então, como funciona esse hospital? Ele tem um tratamento do 1º ao 8º dia. A gente segue um protocolo aí, que o nosso amigo e parceiro lá, o Dr. Miguel Mias, da EcoReef, nos orientou e orienta a todos, né? Então a gente passa por aquele tratamento dos 8 dias, tá? Segue direitinho, vai fazendo as medições de parâmetros, vai mantendo os níveis de amônia tudo em ordem, tá? É um simples aquário, tá? Um cubo lá de vidro, com uma filtragem, tá? A iluminação não precisa ser constante, tá? E aí sim, passou aquele período daquele tratamento, o aquário, né, aquele protocolo, o peixe pode ser colocado em qualquer aquário da bateria. A gente já está seguindo esse protocolo há pelo menos há 2 anos, né? Depois de todas as dicas aí da equipe da EcoReef, nunca mais tivemos problemas com ictio na loja. Isso é muito legal, tá? Para quem está começando agora, ou para quem teve algum problema com ictio recentemente no seu aquário, o ictio é uma doença, basicamente, eu vou falar assim em termos leigos, tá? Eu vou falar, é uma doença onde ela entra dentro do peixe e ela começa a sair, que é o segundo estágio dela, ou seja, é onde a gente vê os furinhos, os pontinhos no peixe, tá? E ela sai, deposita os seus ovinhos lá embaixo no substrato, tá? É o segundo estágio dessa doença. E aí ali ela vai se multiplicar e volta para um ciclo de voltar para um hospedeiro e por aí vai, tá? É muito comum também, pessoal, observar, porque às vezes você coloca o peixe num dia e não significa que o peixe vai desenvolver a doença no mesmo dia, no dia seguinte. Tem um período X para essa doença se manifestar no peixe ou no aquário. Então observe isso. É muito comum o aquário estar com a doença já incubada e por alguma razão os peixes não manifestaram, tá? E no momento de uma troca ou numa nova aquisição de um peixe, devido ao estresse e tudo mais, tanto do habitat como do novo morador, esse peixe adquirir essa doença, tá? Agora, a dica mais importante que eu acho, tá? Toda vez que eu vou comprar um peixe num fornecedor, eu tenho a preocupação de ficar lá namorando o peixe, né? Observando, vendo se ele está comendo, se foi feito o tratamento, como estão os demais peixes do mesmo aquário, da mesma água. Aí eu trago para a loja, faço toda essa tratativa e depois coloco na bateria. Com vocês clientes é a mesma coisa.
uma dica muito importante, mas muito importante mesmo, tá? Tenham um aquarinho hospital em casa. É simples, volto a dizer, um simples aquário, tá? Que comporte o tamanho do seu peixe ou dos seus peixes. Se for no caso da aquisição de um novo peixe, então vai ser mais simples ainda, né? Um simples aquário, de repente um filtrinho Rengon, sabe aqueles filtrinhos que fica pendurado no vidro? Exatamente, sem nada demais, sem substrato, sem rocha, não, é só no vidro, tá? Meça a quantidade de água, trate-o naquele, né, nesse recipiente, tá? E depois deposite-o no seu aquário principal, tá? Pô, Marcio, mas calma aí, você falou que os seus peixes são quarentenados. Gente, não importa, tá? Não importa se ele veio de uma piscicultura, não importa se ele foi coletado, não importa se ele passou, por exemplo, aqui para a nossa loja, que é tratado, como diversas lojas fazem quarentenas, tá? Diversas lojas, não é só Aquarium Life. Tenham esse cuidado, tá? Temos clientes aqui na loja que tem o aquário principal, uma quarentena passiva e um hospital. Olha que legal. Então, como funciona, por exemplo, o caso de alguns desses clientes que tem isso? Ele compra o peixe aqui comigo ou com outras lojas que ele já confia, sabe que tem uma tratativa. Mas ele sabe que tem alguns peixes que são muito sensíveis, que podem até armazenar, enfim, né? Eu volto a dizer, estamos falando como aquarista aqui e não como um técnico, como um profissional da área médica, tá? E aí você coloca nessa quarentena passiva. Ao colocar nessa quarentena passiva, tá? Você vai ficar observando se o peixe está comendo, a famosa engorda, se vai manifestar alguma coisa, porque já passou pelo primeiro estresse que saiu da loja e foi até a sua casa, tá? Digamos que porventura aconteça desse peixe manifestar algum tipo de doença ou uma debilidade, ou então tiver com dificuldade para comer, e aí junto com outros peixes no aquário principal ele pode passar fome, né? Aí sim, você coloca ele no hospital ou trata nessa quarentena, enfim, tá? Então olha que legal. Aí você fala, Marcio, mas pô, precisa de espaço. Os clientes que tem que são clientes nossos, que a gente conhece, que tem essa tratativa, moram em apartamento, né? E conseguem fazer isso. Mas vocês não têm que fazer exatamente isso. Você tem o seu aquário principal, com seus corais, né? O seu recifezinho ali legal. Mantenha um aquário, um vidro que você possa manter guardado no armário, desligado. Não é para ficar mantendo o tempo inteiro ligado. E na aquisição de um novo peixe, aquele que você tanto quer, um peixe que seja mais sensível, mais comum de desenvolver, por exemplo, a gente sabe disso, que existem esses peixes que são mais fáceis de desenvolver, você faz essa tratativa. É muito importante, tá? Essa dica o Dr. Miguel Mias da EcoRif e do Instituto de Oceanografia lá da USP, ele está cansado de dar, mas quer dizer, ele nem se cansa, ele repete quantas vezes for necessário. Essa dica a gente já deu aqui, talvez até mesmo em algum outro vídeo aqui do YouTube, mas a gente tá, sabe, sempre dando essas dicas nas lives, sempre dando essas dicas pessoalmente, porque a gente está falando de vidas, né? Não tem como você dar garantia de uma vida. Então a gente diminui ao máximo as chances de um organismo desse ter doença, ter problema aqui. Quem já conhece a loja, além de conhecer essa tratativa com os peixes, sabe dos cuidados que a gente tem também com os corais. Porque, para pensar, se algum tipo nesse momento do segundo estágio, esses ovinhos, vamos falar assim, do íctio, né? No momento estágio que vai para o substrato, se ele aderir em alguma rochinha, numa base de coral, ele também pode ser transmitido. Então, às vezes você pega um coral de um amigo, compra o coral numa loja, enfim, e pode estar levando para dentro do seu aquário isso daí. Então, é muito importante também fazer o tratamento profilático de corais, gente, tá? É muito importante mesmo. Então, são dicas que podem salvar vidas, que podem poupar o seu dinheiro, a dor de cabeça, tá? Porque uma vez que a doença está instalada dentro do aquário, é muito difícil removê-la, tá? É muito difícil mesmo, é triste, tá? Você pode perder todo um aquário por conta disso, tá? Então, quem tiver um pouco mais de dúvidas, a gente pode ajudar um pouco mais orientando. Entre em contato conosco, tá? Até mesmo pelo WhatsApp da loja. A gente faz questão de encaminhar links de diversos canais do YouTube que o Dr. Miguel já passou essas diretrizes, essas dicas, tá? E a gente vai passando aqui também. Quem ainda não conhece a loja, for aqui da região de São Paulo, do Grande ABC, estão mais do que convidados a vir conhecer a nossa loja.
que apesar de ter um espaço físico pequeno, a gente tem esse cuidado, essa tratativa aqui com os animais, tá bom? Muito obrigado a todos, sucesso em seus aquários e ó, cuidado com a ansiedade aí no momento das compras. Compre com carinho e com cuidado. Tchau, tchau!